Olá, queridos. Olá, pessoal. Eu sou o pastor Gelson Lima e preciso falar contigo sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O que faz o Espírito Santo? Para que veio o Espírito Santo? Né? Como posso recebê-lo? Como posso ser cheio do Espírito Santo? E aí, quando você fala sobre Deus, falar sobre a Trindade, você fala sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O mundo conhece, ou já ouviu falar sobre Deus. O mundo também conhece Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, mas muitas pessoas não sabem quem é o Espírito Santo. Então, nesse cipoal de religiões, de seitas, de heresias, de falsas doutrinas, como nós vivemos na Bíblia, entendemos na Bíblia, partindo desse princípio, eu queria trazer um breve estudo sobre o Espírito Santo, uma palavra sobre a pessoa do Espírito Santo. Tá bem? Vamos lá. Pneumatologia é a doutrina que estuda o Espírito Santo e diz ser o Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade. Eu não quero encher a sua cabeça de teologia. Eu quero, no nome de Jesus, não quero encher a tua cabeça de teologia. Eu quero dizer da importância que se faz necessário entender quem é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Ele habita dentro de nós e diante de Deus ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se te interessa a vida eterna, meu irmão, se você quer passar a eternidade com Deus no céu, você precisa saber quem é o Espírito Santo. O que faz o Espírito Santo, para que veio o Espírito Santo, né? Como posso recebê-lo, como posso ser cheio do Espírito Santo. Muito bem, eu começo dizendo quem é o Espírito Santo. A Bíblia responde o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós, em João capítulo 14, verso 17. A gente entende isso. No início de todas as coisas, como se relata em Gênesis 1, 2, diz assim, no início a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo já era antes mesmo da criação. O divino Espírito Santo não é uma influência, ele não é uma experiência a ser contada. O Espírito Santo não se resume a um elemento da natureza, como fogo, vento ou água. O Espírito Santo não é uma pomba ou algo parecido. O Espírito Santo é uma pessoa, a pessoa de Deus. Ele é o próprio Deus. Em você e em mim, ou em você e eu, ele exerce atributos de personalidade. Ou seja, ele aconselha, ele orienta, ele manda, ele disciplina. Ele é o próprio Emanuel, Deus vivo que desceu do céu. Quem é o Espírito Santo? Ele é o próprio Deus. Tá bem? Segundo ponto, para que veio o Espírito Santo? Bíblia de novo, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, porém se eu for, vou-lo enviarei. João 16,7, Jesus está dizendo isso, quando ele vai subir aos céus. É interessante que Jesus aparece para 500 pessoas, entre a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus, ele aparece para 500 pessoas, mas a igreja ela começa com 120 pessoas, né? Então, 120 pessoas estavam ali e Jesus disse, olha, eu tenho que ir, se eu não for, eu não tenho como mandar o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso consolador nas horas mais tristes de nossas vidas. É ele que te consola, é ele que te conforta, é ele que te ajuda, é ele que te anima. Te ajuda a passar pela tristeza, sofrimento e dor. Traz segurança e paz, é o Consolador. Nos momentos mais diversos de nossas vidas, que são por vezes desesperadores e parecem sem controle, ele traz alívio para as nossas dores. E o coração liquefeito que quase sai pela boca na hora da notícia ruim, na hora daquela notícia que a gente quase desaba, o Espírito Santo veio trazer ajuda e socorro para você nessas horas, que a gente pode bem identificar como dia mau, não é? Traz alívio para o coração enlutado,
traz sossego para o coração desesperado, traz cura para o espírito angustiado. Para que veio o Espírito Santo? Trazer abrigo seguro, livrar o homem desse túnel escuro, de situações que parecem não ter solução. Ele é auxílio e ele é proteção. Terceiro ponto, o que faz o Espírito Santo? Ele nos prepara para os dias do fim. Jesus disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1, versos 8. O Espírito Santo nos capacita a vencer as tentações dessa vida. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E foi tentado, como relata Mateus capítulo 4. Olha, amigo, ser tentado não é pecado. Porém, ceder à tentação é de fato pecado. Pecado consumado. Deus capacita os seus filhos a vencer as tentações. Em Gênesis 4, 7, Deus dá um alerta a Caim, que serve para todos nós, né? Deus diz assim, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O Espírito Santo nos ajuda a entender as estratégias que Satanás usa para tentar alguém. Na verdade, o maligno não se preocupa com desculpas que o homem dá à tentação. Ele quer uma brecha. Por isso a Bíblia orienta em Efésios capítulo 4, não deis lugar ao diabo. Também em Tiago capítulo 4, 7, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Que o Espírito Santo nos ajude a nos sujeitarmos a Deus em todo tempo. Muito bem, como posso agora ser cheio do Espírito Santo? A Bíblia fala assim, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, Tiago capítulo 5, verso 18. Você primeiro deve conhecê-lo, depois então buscar revestimento do Espírito. Como é que eu busco o revestimento do Espírito? Andar no Espírito, viver no Espírito, depender do Espírito, respirar pelo Espírito, viver na plenitude do Espírito, ou seja, ser pleno de Deus. Foram assim que viveram os profetas da antiguidade e os apóstolos de Cristo. Elias foi cheio do Espírito. Eliseu buscou porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E tantos outros a gente poderia mencionar. Já os discípulos, no Novo Testamento, se torna quase que recorrente a frase cheio do Espírito Santo na vida desses homens que andaram com Cristo. Vamos lá, Estevão estava cheio do Espírito Santo, Atos 7, verso 54. Pedro estava cheio do Espírito Santo, Atos 4, do 8 ao 13. Filipe, pelo que fazia, demonstrou estar cheio do Espírito Santo, anunciando a Cristo. Os espíritos imundos saíam das pessoas, paralíticos e coxos eram curados, batizava homens e mulheres, recebeu a visita do anjo com instrução para pregar a Etíope, eunuco oficial de Candace. Paulo fazia milagres extraordinários por ser cheio do Espírito Santo. Também confrontou seus opositores por estar cheio do Espírito Santo, como diz Atos 13, 9 ao 10. Pedro e João desceram para Jerusalém e impunham as mãos sobre os irmãos que recebiam pela oração o Espírito Santo. Como posso ser cheio do Espírito Santo? Observando o que os discípulos fizeram ao longo do seu doutrinamento. Pedro e os irmãos disseram, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Atos, capítulo 6, verso 4. Então vamos lá, oração, palavra, louvor, adoração, comunhão com a igreja e os irmãos. Lembre-se, é no lugar da comunhão que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Por isso, não deixei as vossas congregações, como é costume de alguns, como está escrito em Hebreus 10, 25. E também falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Efésios 5, 19. E o Espírito Santo também nos sela para o dia do arrebatamento da igreja. Por isso a Bíblia diz, não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, verso 30. O Espírito Santo sente ciúme de nós, ciúme de você, meu irmão, ciúme de mim, ciúme de nós. E a Bíblia diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quer
que quer ou que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4,4. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito Santo que ele fez habitar em nós. Eu vou terminar dizendo que nós temos o esboço lá no próprio canal, você pode ter o esboço dessa mensagem que eu passei para você, que faço questão de passar para você, mas eu quero terminar dizendo o seguinte: escuta uma coisa que eu vou lhe falar. A igreja nasceu no coração de Deus, vive no coração de Jesus e é administrada pelo Espírito Santo que ele fez em nós habitar. Se você conhecer o Espírito Santo, você entra no céu. Se você não conhecer o Espírito Santo, você não entra no céu, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Gelson Lima. Deus te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.